Bom dia e bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Ó, tá forte hoje, hein? Que Jesus possa envolver os nossos corações em muita luz, muita paz, muito entendimento dessa doutrina. Hoje nós vamos ter Marco com a gente aqui, trazendo um estudo tão importante que é o Jesus em nós. Mas antes nós vamos fazer a nossa leitura inicial. Lucy vai fazer a nossa oração hoje, nem vou olhar para ela, mas ela vem aqui fazer a nossa oração. Roberto, você faz a nossa leitura, por favor? E que Jesus nos abençoe, depois eu volto aqui depois do estudo. Eu trouxe o óleo, eu me assegurei antes. Bom dia a todos. Bom dia. Continuando na Ceifa de Luz de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Ilumina onde estejas. Vós sois a luz do mundo. Jesus. Observe em torno de ti a noite da culpa, as trevas da delinquência, as sombras da obsessão, o labirinto das provas, as furnas da indiferença, os cárceres do egoísmo, as tocas da ignorância, o nevoeiro da angústia, as nuvens do sofrimento, a neblina das lágrimas. Relaciona os recintos da vida em que as necessidades da alma nos obscurecem os caminhos e estende auxílio e compreensão, paz e esperança onde estiveres. Disse-nos o Cristo: sois a luz do mundo, e toda criatura é uma fonte de luz por ser, em si, uma fonte de amor. Bom dia a todos. Bom dia. Encarnados e desencarnados. Encarnados são poucos, né? Mas encarnados são muitos, com certeza. Então, todos sejam bem-vindos à casa do Mestre. E fechando os nossos olhos, vamos agradecer principalmente ao Senhor da vida, que criou todo esse universo, todinho, para nós. Obrigado, Senhor, por nos ter criado e nos sustentado até hoje, aprendendo, caminhando, caindo e levantando. E assim, Senhor, agradecemos também o arquiteto-chefe que fez esse planeta tão lindo para todos nós. Ele que ainda nos cuida a cada dia, a cada instante. Obrigada, Jesus, por nos ter dado o exemplo da humildade, de nascer num lugar tão simples, tão humilde, começando a dar aos homens o valor da dignidade, da humildade. Ainda te pedimos, Senhor Jesus, continue tendo paciência com nós outros, que ainda não sabemos amar e ainda tropeçamos nos nossos erros antigos. E assim, Senhor, temos certeza que nesses dias que comemoramos o seu nascimento, essa luz que vem dos altos planos, que vem do seu coração, possa se estender a todos deste planeta, acalmando os corações, disseminando a fé e a esperança em dias melhores. A todos aqueles que necessitam, mais do que nós, aqueles que não te conhecem, aqueles que estão perdidos nas ruas, nas drogas. Enfim, Senhor, aqueles que estão perdidos em si mesmos. E assim, agradecemos por essa luz do seu Evangelho, neste lugar. Sustenta-nos, dê-nos força para continuar espalhando a luz do seu Evangelho. E assim, todos aqueles que te acompanham, aqueles que conosco do mundo invisível, os nossos mentores, os nossos anjos guardiões, os nossos familiares queridos, a todos o nosso carinho e o nosso respeito e o nosso agradecimento.
Obrigado, Senhor, por tudo. Damos por aberto mais o estudo da da manhã de hoje, em seu santo nome. Que assim seja. Um excelente bom dia para todos nós. Bom dia. Que a graça de Jesus, a graça de Deus possa ser nessa casa, trazendo a paz e, o mais importante, a paz em nossos corações. Agradecemos ao Pai querido pela nossa existência, a graça da vida. Agradecemos a Ele por permitirmos todos nós hoje estarmos aqui reunidos, em nome de Jesus. Agradecer também a diretoria da casa que nos proporciona trazer a divulgação do Evangelho de Jesus sobre a ótica da doutrina dos Espíritos. Esse mês de dezembro, normalmente nós nos sentimos algo que nos transforma. Mesmo diante das coisas, às vezes, ruins, de guerras, de destruições que nós, outros homens, causamos a nós mesmos, envoltos da ignorância e do orgulho, nós trazemos conosco algo que parece que modifica esse sentimento que envolve o nosso planeta Terra no mês de dezembro. É importante nós entendermos esse conceito, porque hoje nós não vamos simplesmente fazer recordar o nascimento de Jesus, lá em Belém. Mas que a gente possa refletir bastante a respeito desse nascimento de Jesus possível e necessário em nós, dentro de nós. Trazer Jesus lá das alturas que muitas das vezes a gente enxerga, para bem pertinho de nós. Tão perto que é para dentro de nós mesmos. Esse Jesus que faz parte de todo um trabalho de transformação de cada um de nós nesse exercício que nós estamos aqui fazendo da reencarnação. Esse mestre querido que passa a ser o mestre de todos os mestres. Porque todo mestre que tem conhecimento sobre determinado aspecto de conhecimento, ele sabe para poder ensinar as outras pessoas. E ele passa a ser o mestre dos mestres, porque ele não só nos ensinou, mas ele viveu aquilo que ele ensinou. Tanto que o evangelista João trata a referência de Jesus como o verbo que se fez carne. E Emmanuel, no livro Fonte Vida, ele traz para nós a mesma orientação, o mesmo aspecto, mas ele acrescenta um ponto a mais. Ele diz que Jesus é o verbo divino que encarnou para ensinar os homens a viver em espírito. Ensinar o homem, que estamos aqui na carne, a viver a essência do espírito. Jesus, nós bem sabemos, ensinou tantas coisas através das palavras. As palavras são a forma que nós temos de conexão, de falar, de expressar os sentimentos, de expressar o que a gente sabe, as nossas opiniões. E Jesus usou muito das palavras. Logos, palavras escritas depois, quando escreveram os evangelhos. Mas Jesus não veio somente nos ensinar através da palavra. Ele veio encarnar o ensino. Ou seja, ele trouxe todos esses ensinamentos que outrora eram transcendentes para o nosso conhecimento. Nós que tínhamos os ensinamentos dentro somente dos templos, aonde o ensinamento era um ensinamento que parecia que não estava à nossa altura. Nós olhávamos ensinamentos de transcendências que achávamos que somente os santos, só os anjos teriam condição de vivenciá-los. O que Jesus fez?
ele trouxe esses ensinamentos no nível humano de compreensão, vivendo, nos convidando a retirar os ensinamentos que aqui, dentro dos templos sagrados, nós aprendemos e alimentamos o pão desse ensinamento, para que possamos levar para a vivência do cotidiano, junto com aqueles que dividem conosco essa caminhada do aprendizado na Terra. Então, Jesus nos convida a esse aprendizado, de viver o Evangelho e não só conhecer o Evangelho. E quando assim nós nos colocamos, nós vamos ampliando e expandindo o nosso estado consciencial e começamos a compreender que é possível o ser espiritual sobrepor a influência da matéria. Embora a matéria, com certeza, é algo importantíssimo para nós. É através da matéria que nós podemos viver as experiências aqui. Mas o não esquecendo que nós, através da nossa vontade, o ser imortal precisa sobrepor a matéria. Assim, nós, como foi feito a leitura e como foi feito a prece da nossa amiga, vem nos ensinar que o amor, que ainda nós não conseguimos viver ele, mas precisamos nós exercitar esse amor, para que esse amor sobreponha o ego, o orgulho, e o servir ao Pai Maior seja sobrepor a posse. No trabalho, nas conquistas, sobrepondo a posse. Então, Jesus nos ensinou tantas coisas. Aqueles que caminharam com Jesus, com certeza poderemos nós dizer que tiveram o privilégio de caminhar com ele, porque ele ensinou muito mais do que hoje nós bem sabemos. Então, quando eles se aproximavam de Jesus, Jesus, no próprio olhar, ele já ensinava. Porque quando Jesus olhava para uma pessoa que vinha ao seu encontro pedindo socorro, pedindo ajuda por doenças da carne, por doenças dos espíritos, ele não enxergava ali o ser sofredor. Ele enxergava a alma transcendente do ser, compreendendo a sua história, compreendendo ainda a sua ignorância e por conta dos sofrimentos que estavam passando. Mas ele enxergava muito mais além. Ele enxergava a transformação daquele ser espiritual que iria um dia conquistar uma plenitude. Ou seja, diferente dos olhares que a gente olha para as pessoas, que só enxergamos o corpo e a dor representada pela personalidade sofredora que está diante de dentro. É como aconteceu com Públio Lentulus no livro Há 2000 anos. Quando ele foi estar com Jesus, ele não enxergou Jesus ali, aquele senador frio, calculista. Ele simplesmente enxergou Emmanuel, que muitos anos depois, 2000 anos depois, seria esse que concretiza os seus estudos do Evangelho e trazem para nós essa elucidação de sentimentos. Jesus, até no calar, nos ensinou. Quando nós colocamos, imputamos a ele tantas formas covardemente de acusações que não pertenciam a ele. E ele se calou, ensinando a nós também a nos calarmos muitas das vezes, porque se nós baixarmos o nosso nível para um ser que está doente aos monte, a gente então pode se igualar a ele e fazer com que as coisas possam piorar mais do que se encontra. Então, tudo que Jesus ensinou, tudo que Jesus falou, teve um único só processo, um único só objetivo: nos auxiliar, vir a nós, a nos auxiliar na nossa transformação, na construção de um reino de Deus em nossos corações. E é isso que nós vamos falar um pouco isso. Nós vamos falar nessa transformação que cada um de nós precisamos fazer, e essa transformação se dá de forma muito mais ampla e rápida quando trazemos Jesus, o seu evangelho transcendente, para dentro de nós. Nós temos como exemplo o primeiro dos milagres de Jesus. Nós bem sabemos, eu não vou entrar em detalhes a respeito do que é milagres,
Mas vamos citar, a palavra é bonita, né? Milagres. O primeiro milagre de Jesus, que foi transformação da água para o vinho. Trata o evangelista, João, que no terceiro dia das bodas de Canaã, porque antigamente as pessoas, quando casavam, era de cultura judaica, que as festas duravam dias e às vezes uma semana, dependendo do poder aquisitivo do noivo. Então, no terceiro dia, foi convidado tanto Jesus quanto seus apóstolos para a festa, e Maria também estava lá. E, certa hora, Maria, então, foi estar com Jesus, dizendo: o vinho acabou. Ora, acabou o vinho, vai acabar a festa. E Jesus foi até forte com ela, dizendo as palavras: mulher, o que tenho eu em comum? Ou seja, parece uma expressão forte, mas depois eu fui ler, é uma expressão em aramaico, tipo assim, não estamos agora no momento. Era o respeito de Jesus para com as vontades e o tempo de Deus. Não era hora de usar de todo o poder que tinha, de transformações, a demonstrar os milagres naquele momento. Havia o tempo. Então Maria disse para aqueles que eram os serviçais da casa: façam tudo o que ele quer, o que ele pedir. E assim fizeram. Jesus, então, pediu que colocasse, lá tinha tonéis que era utilizado para o exercício de purificação dos judeus. 100, 120 litros cada um. Tinham 6 tonéis. Então, Jesus pediu para que enchesse esses 6 tonéis de água. E então ele transformou essa água em vinho. Ele pediu para que um dos serviçais pegasse uma amostra e levasse para o mestre-sala, é o organizador da festa. E assim levou, ele experimentou, e ele foi logo estar com o noivo, que era o dono da festa. E falou com ele: normalmente, damos o melhor vinho no início, para depois darmos o outro vinho pior, para as pessoas já estão alegres e damos. Vocês estão mantendo a mesma qualidade do vinho até agora. Tem muitos ensinamentos aí, mas vamos tirar um simples: a transformação do ser. A água, quando nós conhecemos como água pura, ela não tem cheiro, ela não tem sabor, ela não tem cor, ao oposto do vinho. O vinho, normalmente quem degusta, ele sente primeiro o cheiro, depois ele degusta, e depois ele olha sobre a luz qual a qualidade do vinho. A questão 115 do Livro dos Espíritos indaga Allan Kardec: teria sido os espíritos alguns criados ruins, maus e outros bons? E eles respondem: todos os espíritos foram criados simples e ignorantes. Na simplicidade, sem maldade, sem orgulho, sem egoísmo, sem sabor. E também na ignorância do conhecimento sobre todas as coisas. Ou seja, a transformação de cada um de nós precisa existir através dos exercícios que nós vamos fazendo na vida corpórea. Nós vamos trabalhando e, aos poucos, vamos entendendo o que Jesus quis dizer: vós sois o sal da terra, o que tem sabor. Vamos evoluindo e vamos trabalhando. De forma, guardando a forma de explicação do contexto, acontece a mesma coisa na terceira revelação, de acordo com as proporções. Allan Kardec, como codificador da doutrina dos espíritos, recebe uma mensagem que está em Prolegômenos, que é o início, né, da dissertação da obra basilar, que é o Livro dos Espíritos, que nos retrata justamente também o respeito que nós temos que ter para o tempo de Deus. Cada um de nós temos o nosso tempo. E diz então espíritos como espíritos da verdade,
o Santo Agostinho, Sócrates, Platão, mandam essa mensagem para ele. Entre os ensinos que te são dados, alguns há que deves guardar para ti somente, até a nova ordem. Quando chegar o momento de que os publicares, nós lhe diremos. Enquanto esperas, medita sobre eles, a fim de estares pronto quanto te dissemos. Porás no cabeçalho do livro a cepa que te desenhamos, porque é o emblema do trabalho do Criador. Aí se acham reunidos todos os princípios materiais que melhor podem representar o corpo e o espírito. O corpo é a cepa e o espírito é o licor. A alma ou o espírito ligado à matéria é o bago, o homem que tensencia o espírito pelo trabalho, e tu sabes que só mediante o trabalho do corpo o espírito adquire conhecimento. Mais uma vez, vem nos elucidar o processo transformativo. Nós precisamos estar aqui na matéria. Nós estamos aqui encarnando, com o objetivo de nós passarmos pelas vicissitudes, pelas experiências, e também para que possamos nós compreender a parte que nos toca na criação. Porque cada um de nós, quando nos esforçamos para a nossa transformação, não tentar impor uma transformação ao próximo, mas a nossa própria, vencendo as nossas provas, vencendo as nossas dificuldades, nós estamos auxiliando a essa obra geral da transformação do mundo. Ou seja, é a parte que nos toca na criação. Vós sois deuses relativos, mas nós temos essa potencialidade da nossa própria transformação. E quando exemplificamos isso, nós vamos vendo que o esforço, o trabalho, é justamente para que a gente possa quintessenciar o ser espiritual, que é o licor. Então, mais uma vez, é o convite que Jesus e a terceira revelação nos faz nesse processo da nossa transformação. E nós temos muitos exemplos de transformação no Evangelho. Mas três delas a gente precisa destacar. A primeira, Simão Pedro. Simão Pedro, como nós bem sabíamos, era um homem com uma força espiritual muito grande. E ele tinha também a dificuldade, às vezes, de se calar. Ele falava, ele perguntava. Aprendemos muito com ele porque é o que tinha coragem de perguntar a Jesus. Então, certa feita, ele estava chegando da pescaria e não tinha pescado absolutamente nada. Passou toda a noite e não conseguiu pegar nada. E aí Jesus disse para ele: Pedro, vamos voltar ao mar para pescar. Eu imagino a personalidade dele, de Simão Pedro, o que ele deve... Não tem nada disso no Evangelho. Eu imagino que ele deve ter pensado. Como assim? Vou voltar? Eu passei a noite inteira e não pesquei nada. Eu sou um pescador que desde jovem eu aprendi a pescar. O senhor é carpinteiro. Como é que o senhor pode saber disso? E aí Jesus disse: lança-te o barco à água. E ele foi. Chegou em certa altura, Jesus parou para parar e disse: lança a rede, Pedro. E ele lançou. Quando ele puxa a rede, não tinha um peixe sequer. De novo, eu imagino. Ele deve ter pensado: eu disse que não ia pegar nada. Jesus então disse para ele: Pedro, lance para o outro lado. De novo, Pedro deve ter pensado: o barco é desse tamanhozinho, o lago desse tamanho. Qual a diferença de jogar a rede para um lado e jogar para o outro? Mas ele ouviu Jesus e lançou. Quando ele lança, tantas vezes foram tiradas as redes, tantas vezes veio cheio de peixe. Tanto que diz o evangelista que o barco quase não chega até a margem. Equivalendo dizer a nós:
quando ele, em outra ocasião mais adiante, com os seus evangelistas, disse para Pedro: vou lhe fazer pescador de homens. Ou seja, gradativamente, muitas vezes nós temos experiências longas das nossas caminhadas. E aprendemos um pouco do Evangelho. Mas, na maioria das vezes, as nossas decisões vão para o lado que a gente acha que deve fazer. Esquecemos de trazer Jesus para dividir conosco as nossas indagações. Queremos lançar as nossas redes das nossas vontades, dos nossos desejos, somente naquilo que a gente acredita que somos, que podemos. Eu não preciso mais de opinião, eu preciso porque eu já tenho conhecimento bastante da vida para minhas decisões. E, às vezes, esquecemos dos ensinamentos de Jesus. Às vezes, a gente está numa situação em que precisamos ter uma forma de fazer a coisa e ao ter uma opinião, mas muitas das vezes não pensamos as consequências das nossas atitudes. Nós temos família. Muitas vezes nós agimos para com algo que pode trazer prejuízo para a relação familiar, para a relação daqueles que estão próximos de nós. Então, o que a gente precisa fazer? Vamos ver o que o Evangelho faria, o que Jesus estaria fazendo se ele estivesse ao meu lado. Quando Jesus ensinou, faça ao próximo aquilo que tu queria que fizesse a ti próprio, muitas coisas poderiam mudar nas decisões que o mundo faz. Muitos líderes iriam pensar duas vezes em determinadas decisões, porque ele iria pensar que do outro lado de lá, diante das suas decisões, existem seres humanos que vão sofrer suas consequências. E assim, Paulo de Tarso foi aquele também que lançou a rede mais longínqua. Paulo de Tarso, quando era Saulo, caçava, prendia os cristãos e, com isso, ele matava também, levava para as festas de domingo e entregava os cristãos para as feras serem devoradas. E, certa vez, ele estava indo para Damasco para prender cristãos, para prender Ananias. E então, quando estava diante das portas de Damasco, Jesus aparece para ele em forma de luz e derruba ele literalmente do cavalo. E ele cai. E ele pergunta: quem és? E Jesus disse: sou Jesus. Saulo, 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 por que tu me persegues? Na visão de Paulo, ele não estava perseguindo ninguém, a não ser fazer com que as leis pudessem ser feitas. As leis que ele dominava, ele era parte do Sinédrio. Ele tinha poder de decisão em quem vivia, em quem morria. E ele direcionava as redes para um outro lado. Até que Jesus fez ele compreender o outro lado, aonde nós precisamos aprender a jogar as nossas redes também. E o terceiro exemplo, que eu acho que é o maior de todos os exemplos, que é a ressuscitação de um ser. Eu não estou dizendo da ressuscitação que a gente conhece no Evangelho, que é do jovem, né, da viúva de Naim, nem da filha de Jairo, e nem tampouco do amigo de Jesus de infância, que era Lázaro. Não. Porque esses três, quando eles foram ressuscitados, também não vou entrar no detalhe da ressuscitação, mas todos os três voltaram a morrer. Mas a quarta, que não se encontra no Evangelho, eu creio que é uma ressuscitação, que é Maria de Magdala. Maria de Magdala. No livro Boa Nova, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ele, eu sou ruim de nomes para guardar o nome. Vocês lembram? Humberto de Campos. Muito obrigado, Humberto de Campos. Humberto de Campos cita no capítulo 15, ele trata justamente da vida, justamente da Maria de Magdala.
E é uma dissertação linda, fantástica, em que convida todos, quem já leu, relê, e quem não leu, lê. Porque há um diálogo muito profundo entre os dois. Mas qual o objetivo de trazer esse exemplo aqui? Porque eu vejo que Maria de Magdala não tinha o conhecimento de Saulo, e tampouco tinha a força de Pedro. Mas ela se representa mais a representatividade de nós, todos nós, seres humanos, com as fraquezas humanas que nós temos. E quando, então, nós lemos em Humberto de Campos, com Humberto de Campos narrando, ela era uma mulher que era uma adolescente muito linda, muito linda. E ela, então, tinha uma beleza que estonteava todos. E, dessa forma, ela tinha dentro dela um vazio muito grande. Ela tinha vontade de amar, mas não conhecia o verdadeiro amor. Então, ela se lançava a todas as experiências que ela se encontrava para poder sanar e preencher esse vazio, essa necessidade de amor. E nada, nem as festas, nem o dinheiro, nem as músicas, nada disso preenchia esse vazio que ela tinha. Até que ela um dia foi ouvir Jesus. E ela observou Jesus ensinando, amando, trabalhando, abarcando aquelas pessoas simples, camponeses, pescadores, as mulheres da vida, transmitindo a eles sentimentos de amor, de compaixão, de amizade. Ela não entendia como poderia ser aquilo. E ele dizia: todos são iguais perante a Deus. E ela começou a remoer isso dentro dela, até que um dia ela tomou a decisão e foi até Cafarnaum. Chegou em Cafarnaum, na cidade de Cafarnaum, numa casa simples, modesta de Pedro. Esperou que terminasse o evangelho no lar, que ele fazia todos os dias. E quando saiu, ela criou coragem e passou sobre os umbrais daquela casa. Quando ela chegou adentro, é como se Jesus estivesse esperando. Convidou para que ela sentasse. E aí deu um diálogo fantástico entre ela e Jesus. Ela demonstrou a sua dificuldade, a sua fraqueza, a sua dor, e Jesus traz para ela a elucidação, que também convido vocês verem para poder entender. Mas o contexto que eu vou trazer para nós aqui é justamente o contexto que iguala a nós a ela. Todos nós, seres humanos, e até mesmo os animais, nós possuímos sentimentos. Os sentimentos é que fazem com que nós temos o nosso coração bater mais rápido. Os sentimentos, ele nos traz prazer da vida. Através dos sentimentos, a gente cria liames dentro do espaço familiar, relação com o marido, relação com a esposa, com os filhos, com os pais, avós. São liames que perpetuam para todos sempre. Nos sentimentos nos traz alegria, mas também tem sentimentos que nos traz dor e sofrimento. E esses sentimentos é que trouxeram todos nós aqui. São sentimentos que nos abarcaram no mesmo objetivo. Um sentimento de amor a Jesus. Um sentimento de amor a essa doutrina, que nos colocou aqui a entender o que é realmente uma família. Mas tem sentimentos que despertam em nós desejos. Os desejos, muitas das vezes, são variados, mas alguns, às vezes, se tornam um desejo central. E é aí que mora o problema. Toda vez que nós temos um desejo central para alguma coisa, os nossos pensamentos circulam em derredor dele, orbitam em derredor dele. Ou seja, é como a Lua no movimento de translação em volta da Terra. Ela, toda noite, ela está lá. Assim acontece com os nossos desejos. Os nossos desejos, eles nos fazem lembrar que há momentos de felicidade quando nós temos ele.
Então, nós começamos a repetir cotidianamente na procura desses desejos, dessas paixões. E aí, então, que mora o perigo. Nós precisamos ver que, se assim nós nos comportamos, passa a ser uma verdadeira gula, né? Ou seja, nós nunca nos satisfazemos com uma só. Nós queremos 2, 3, 10, 20, quantas vezes forem. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa educar esses nossos desejos. Precisamos educá-lo para não transformar nessa gula. Quando nós vemos no Evangelho de Lucas, Jesus retirou 7 demônios de Maria. Evangelho de Lucas. Com a doutrina dos espíritos, nós sabemos que não existem demônios. Nós sabemos que existem espíritos doentes, enfermos, ignorantes, que, no entanto, aos olhos de muitos, passam a ser demônios. Quando a gente lê o livro Domínios da Mediunidade, no capítulo 15, fala sobre forças viciadas. Ou seja, são aqueles seres que têm vícios na vida material e que levam esses vícios quando desencarnam. Tanto que tem uma frase que diz: o que nasce na vida continua na morte. Então, o objetivo de nós nos despojarmos desses vícios, muitas das vezes que temos aqui ainda, porque não é porque vamos morrer que nós vamos perder esse vício. Então, o que acontecia ali? Eram obsessores. Os demônios eram obsessores. Que obsessores são esses? São espíritos que desencarnam com os mesmos vícios, mas que não têm a condição de adquirir esses vícios para sanar quando estão no plano espiritual. Então, eles conectam com aqueles que têm a mesma fraqueza. Então, o que os obsessores fazem? Eles simplesmente sopram a brasa. Eles sabem da nossa fraqueza, porque eles também a têm. Então, o que eles nos estimulam, fazendo com que a gente erre nos mesmos equívocos. Então, o que a gente precisa fazer? Observar os nossos desejos. Às vezes, temos o desejo central que está tomando conta de toda a nossa vida. Então, o que a gente vê? Maria, o que ela tinha de errado? Maria amava, não sabia como. Ela procurava um amor. Esse era o amor central. O que há de errado nisso? Quem de nós aqui não gostamos de amar e ser amado? Nada de errado. Mas ela não conhecia o verdadeiro amor. Então, o que ela fazia? Ela usava da atribuição da sua beleza para viver experiências, para encontrar esse amor. E aí, então, ela seduzia os homens poderosos, ricos. Por quê? Porque naquela época ela seria apedrejada se não tivesse o apoio. Naquela época, mulher não tinha alma. Vocês já conseguiram muita coisa. Não tinha alma. Então, resultado, há um processo de ignorância muito grande. Então, ela lançava-se da beleza para ter experiências. Ou seja, o que há de errado em ter experiências? Nós estamos no planeta Terra porque nós precisamos passar por experiências. As experiências é que moldam o ser espiritual. As experiências que nos fortalecem a crescer. Mas existem experiências que algumas nos faz crescer e outras experiências nos faz sofrer. Nós precisamos dessas experiências. É por isso que o apóstolo Paulo, o apóstolo do gentil, veio nos orientar. Todas as paixões, todos os desejos, todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas nos convêm. Porque nós não conhecemos a nós próprios ainda. E não podemos nos lançarmos às aventuras, porque muitas das vezes esses desejos passam a nos dominar. E aí, então, nós perdemos a nossa liberdade. Por quê? Todas as vezes que nós deixamos de tomar a rédea das nossas decisões, aonde o desejo e as paixões nos dominam, nós passamos a ser dominados por elas. E aí nós passamos a ser escravos, subservientes
aos nossos vícios e os nossos desejos. Então, o resultado, ficamos presos nesse cárcere privado à mercê dos nossos desejos e das nossas paixões. E aí a gente começa a sacrificar as coisas que realmente têm valor. Nós sacrificamos a nossa liberdade. Nós sacrificamos as nossas energias do próprio corpo, dependendo dos vícios, de drogas lícitas e ilícitas. Nós vamos tirando essa energia e sacrificando essa energia dessa dádiva de Deus que nos dá da própria vida do corpo. Nós nos colocamos a sacrificar as relações afetivas. Quantas pessoas destrói relacionamentos conjugais, destrói relacionamentos familiares por simplesmente alguns minutos de prazer no sexo desregrado com outras pessoas. Nós sacrificamos a nossa espiritualidade, porque nós nos entregamos às influências da matéria de tamanha grandeza que deixamos para depois o trabalho espiritual, como se o espírito tivesse tempo para poder esperar. Nós temos que deixar de sacrificar o mundo espiritual. Por isso, Jesus nos ensinou, primeiramente, procurai o reino de Deus e a sua justiça. Todas as outras coisas, todas elas, serão acrescidas de acordo com a nossa necessidade de crescimento. E aí a gente se sacrifica, quando nos entregamos a essas paixões, a gente sacrifica a paz interior. Quando isso acontece, é o que aconteceu com Maria. Ela se entregou às paixões e sacrificou a sua liberdade. Porque nós atraímos outras criaturas também desencarnadas que estão com as mesmas fraquezas e nos dirigem para nos entregarmos mais e mais ainda a esses desejos. Então, por isso, nós precisamos compreender essa força que nós temos e para que a gente possa sair, desconectar desse sofrimento. Aí a gente chama 911, né? Questão 911 do Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta: não existem paixões de tal maneira vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para superar? E aí eles respondem: há muitas pessoas que dizem, eu quero, mas a vontade está somente em seus lábios. Elas querem, mas estão muito satisfeitas do que assim não seja. Quando o homem julga que não pode superar as suas paixões, é que o seu espírito nela se compraz, como consequência da sua própria inferioridade. Aquele que procura reprimi-las compreende a sua natureza espiritual. Vence-las é para ele um triunfo do espírito sobre a matéria. Quantas vezes a gente se encontra nessa situação? Eu vou vencer, eu vou conseguir. Tipo, segunda-feira eu começo. Tipo, no dia 1º agora do ano que vem eu vou começar. Nós temos que tratar de ter objetivos agora, para a nossa transformação. Não postergar mais, né? Então, a gente tem que estar vendo que a oportunidade que nós estamos aqui tendo no planeta Terra é uma oportunidade que Deus nos deu agora, em que 3 montes, ou seja, 3 quantidades de encarnados estão lá, implorando para ter essa oportunidade do plano espiritual para estar na situação que a gente está aqui agora, com a vida que a gente está tendo agora, com os amigos, com os parentes que a gente está tendo agora. Eles estão implorando para estarmos nessa situação. Então, o que a gente precisa fazer? Trabalhar isso daí. E como é que a gente faz? Como ele falou, é a questão da vontade, né? Irresistível a vontade que seja impotente. Emmanuel traz para nós, no livro Pensamento e Vida, uma frase muito importante para a gente refletir. Ele diz que o desejo, ele é a ânsia do ser, é a expressão biológica que emerge.
Ou seja, ele está falando sobre a questão ainda da matéria. É a questão de que o ser ainda está sobreposto às influências da matéria. Por isso que ele fala que o desejo é a ânsia, a expressão biológica que está sobrepondo, a animalidade nossa está sobrepondo. Aí ele diz para nós, a vontade, diferente do desejo, a vontade, ela é a força propulsora que direciona e que disciplina os nossos desejos. Ou seja, se nós não estamos conquistando essa força, é porque o espírito está deixando ser influenciado pelo corpo, pela vida material. Então, o que acontece? Quando tem aquela expressão que fala, eu fraquejei porque a carne é fraca e eu me entreguei. Não, a carne é forte. Fraco é a vontade do ser espiritual que ainda não compreende a força que nós todos carregamos conosco. A gente ainda não sabe a potencialidade que nós temos. Então, quando há necessidade do autoconhecimento, é para que a gente possa encontrar nesse conhecimento de nós mesmos as limitações que nós nos encontramos. E aí, como somos limitados, não podemos nos aventurarmos a determinados vícios, né? E aí, com isso, vamos trabalhando em nós as virtudes aos poucos. A vontade é do espírito e não da carne. E aí, quando a gente vai vendo isso, Maria descobriu como se libertar. Ou seja, ela entendeu esse trabalho que precisa de trazer Jesus para dentro de si, para que nós possamos entender que esse Jesus gerenciasse a sua transformação, que ele gerenciasse, auxiliando ela a ter justamente a disciplina e a vontade de transformar, dirigindo os seus desejos. Por isso que Jesus pediu para o seu apostolado, dizendo, Senhor, eu não lhe peço que retire eles do mundo, mas que o livres do mal. Então, nós precisamos estar vivenciando essas experiências. O Espiritismo nos convida a entender que o bom espírita é aquele que diariamente procura se esforçar para ser melhor do que foi ontem. Não se santificar. É entender o passo a passo que a gente precisa estar na luta cotidiana para a gente sobrepor as influências da matéria. É trabalhando, como disse ele, trabalhando essas experiências que nós vamos fazendo aos poucos o crescimento evolutivo do ser espiritual. Se o ser evolui, obviamente, a matéria aos poucos também vai evoluindo. E é um conjunto, é um trabalho, como diz, é quintessenciar o ser espiritual. Quanto mais nós melhoramos como espíritos, o perispírito se melhora, a qualidade de vida e o mundo ao redor começa a se transformar. E um outro ensinamento que nós vemos foi justamente da mulher samaritana. Jesus estava vindo da Judéia para Galiléia. E nesse caminho passou por uma região muito que todos nós conhecemos, que é a região de Samaria, que fala no Evangelho a todo momento. Era uma região muito árida, muito seca, muito desértica. E ele disse para aqueles que estavam caminhando para ir à vila mais próxima, comprar haveres, para que eles pudessem dar continuidade na sua viagem. Ele ficou ali ao lado de um poço que era verdadeiro oásis daquela região, o Poço de Jacó. Era a 6ª, que é o conhecido de hoje, meio-dia. E aí, então, eles se foram e ficou só Jesus. E eis que veio uma mulher, a mulher da Samaria, para pegar água. Ela escolhia esse horário para sair do julgamento das pessoas que pegavam água ou de manhã cedo ou no final do dia, quando o sol estava mais baixo. E Jesus, então, pediu água a ela. Me dê água. E ela se espantou. Por quê? Dois problemas. Um, porque ele era homem. E a mulher só podia conversar com outro homem se estivesse ao lado do seu irmão, do seu marido ou do seu pai. E outra, que ele era judeu. Havia uma guerra muito grande entre a Samaria e o reino de Judá, por questões políticas, religiosas e territoriais. E ela perguntou para ele, o senhor me pedindo água? Aí ele disse, mulher,
Deus lhe dá tudo aquilo que tu pedes. Se tu soubesse quem eu sou, tu pediria água a mim e eu daria água viva para você. Porque todo aquele que bebe desta água desse poço volta a ter sede. Mas a água que eu lhe ofereço é a água viva. Se tomares, nunca mais sentirás sede. E ela disse então: como assim? Como que o senhor vai poder tirar água desse poço? O senhor não tem como. E esse poço é fundo. E aí Jesus disse para ela: vai e traga seu esposo, traga seu marido, que eu vou lhe ensinar. Ela disse: eu não tenho marido. Aí ele virou e falou assim para ela: eu sei, você bem disse correto, você não tem marido, e nem os outros 5 que você tem não foram seu marido. Ela assustou. O senhor é profeta? Só um profeta poderia saber disso. E aí eu lhe pergunto então, se o senhor é profeta, onde eu tenho que adorar a Deus? Aqui no Monte de Gerazim ou lá em Jerusalém? E ele disse para ela: mulher, haverá o dia em que o homem adorará a Deus em espírito e verdade. Ou seja, quantos de nós nos comportamos como essa mulher samaritana? Quantos? Quantas vezes nós vamos procurar água? Porque dentro de nós, muitas vezes, tem um deserto árido, seco, um vazio dentro do ser. Esse deserto, que muitas das vezes é o deserto das aflições, é o deserto das angústias, do medo, da solidão. E quanto que isso tem causado e cerceado a vida, ceifado vidas de pessoas através do suicídio por conta desse vazio existencial. Quantos? Nesse momento que a gente está aqui agora, conversando e falando de Jesus, tem um ser que está em meios de se suicidar. E com os nossos pensamentos junto a Jesus, os espíritos pegam esses fluidos e vão trabalhar no ser. Por isso o trabalho da orientação, de orar sim e vigiar os nossos pensamentos. Porque muitos de nós já tivemos esse pensamento pelo menos uma vez na vida de tirar a própria vida. Se não, pode ser que um de nós aqui agora ainda tenha esse pensamento. Por que isso? Por que esse deserto? Por que essa angústia? Porque somos nós, caminhantes, andarilhos da vida. Nós erramos muito no passado. E Jesus nos ensinou o arrependimento. O arrependimento é observar que somos nós ainda espíritos imperfeitos, que erramos cotidianamente. Mas Deus perdoa a gente sempre. Mas o juiz da nossa consciência, às vezes, não. Ao invés do arrependimento, nós nos encontramos no remorso. O remorso é culpa tóxica, que destrói o ser, que flagela a alma. E quando a gente retorna para a vida normalmente encarnado, pela bênção do esquecimento, a gente esquece de tudo que nós fizemos, os nossos erros. E o que acontece? Mas trazemos dentro de nós esse sentimento de autoflagelar-se. E aí sentimos o vazio. E aí vamos nós tentar sanar esse vazio com os poços que são oferecidos pelo mundo. As águas paradas, os poços das ilusões do mundo que nos oferece. E a gente pode ir e tentar sanar essa sede. A gente toma. Temporariamente, ela pode até sanar e parar essa sede. Mas essa sede volta novamente e com mais intensidade. Não dá para poder sanar o vazio existencial, porque o vazio é da alma. Tudo que os poços das ilusões do mundo nos oferece é temporário. E esses poços muitas vezes secam. Nada que nós podemos fazer materialmente pode transformar o que é íntimo, interno. Então, dessa forma, nós olhamos os exemplos, no caso, dessa mulher samaritana.
que ela não compreendia esse trabalho. Então, Jesus dá o exemplo da água, mas a água não é só um aspecto conotativo, uma figura de linguagem para nos trazer consolo. É Jesus que ele oferece a estar dentro de nós. Quando nós trazemos Jesus para dentro de nós, essa água é uma água viva, que vem da fonte criadora de Deus. E gradativamente, quando ela entra em nós, nós aprendemos a doar. Todas as vezes que a gente faz algo de bem, todas as vezes que a gente faz um pensamento positivo, agimos de compaixão, nós estamos recebendo Jesus e doando Jesus. Por isso, não sentiremos mais sede. É essa proposta. Por isso que Jesus disse que haverá o dia em que nós adoraremos Deus em espírito e verdade. Por quê? Porque não iremos só precisar dos templos. Precisamos dos templos de pedra aqui. Mas haverá o dia que nós iremos construir esse reino de Deus em nossos corações. E é isso que Jesus oferece, nos ajudar a construção desse reino. E Jesus veio para nós. Se chegou diante das portas de nossos corações e bateu na porta. Ele chega sem julgar. Ele não quer julgar. Porque muitas das vezes nós estamos sentindo que o nosso coração, a nossa alma está toda destruída. Imaginando nós uma casa dentro de nós, os telhados da nossa casa velhazinha, já cheio de buraquinhos, cheio de quebrados no roof. E aí já não comportam segurar o vento das ilusões que adentram ela. As paredes meio que rachadas ainda pelas dores que a gente traz junto de nossos corações. E aí Jesus chega. Ele não julga e não tampouco condena a nenhum de nós. Ele simplesmente chega e faz uma única pergunta para cada um de vocês, para cada um de nós. Posso entrar? Posso entrar? E você levanta, ouve a voz dele e abre a porta. E Jesus entra. Jesus já entrou nos nossos corações. Ele veio para nos auxiliar. Ele veio para nos trazer a oportunidade de trabalhar cada tijolo. Mas cada tijolo que nós oferecemos a ele, ele não vai dar. Ele disse, se queres vir após mim, tome a vossa cruz e me siga. Então, ele construindo esse trabalho dentro de nós, com os tijolinhos que a gente dá para ele, que são as virtudes. No caso da humildade, é um deles. A humildade. Aos poucos, a gente vai compreendendo que a humildade é nós, às vezes, temos que deixar de querer ter razão para conquistar paz. Às vezes, a gente quer, dentro de casa, brigando, querendo impor, porque o outro está errado. E pode estar. Mas na guerra que a gente cria, tem as consequências muito maiores. Por isso que Jesus, quando disse a Simão Pedro, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu já lhe disse. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Ele já estava perdendo a paciência. Sim, Senhor, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, nós precisamos aprender a apacentar os nossos corações, porque a gente não pode dar nada a ninguém que a gente não tenha. Então, antes de nós darmos alguma coisa, a gente tem que dar aquilo que a gente conquista. E aí, então, nós entendemos que o único tijolo que pode destruir o orgulho é o da humildade. Aí a gente dá um outro tijolinho, o tijolinho do perdão. Esse é bem pequenininho. É um dos maiores desafios nossos. O perdoar. Porque o orgulho ainda é muito grande. Nós precisamos trabalhar ele aos pouquinhos. Porque o perdoar é justamente a gente tirar esse orgulho de nós. Não que o perdão é porque o outro merece, que nos fez mal, que nos fez tantos problemas. Não é que ele merece. É que nós merecemos a nossa liberdade. Porque se nós não perdoamos,
A gente acorda com a pessoa, a gente toma café com ela, a gente almoça com ela, a gente janta com ela e a gente dorme com ela. E a gente não queria ver ela tão perto. Então, o perdão é justamente o tijolo que faz a liga para fechar as rachaduras dos nossos corações. Cada tijolinho, que são muitos que o tempo não vai deixar para falar, mas cada tijolinho vai ser uma forma de trabalho para a nossa construção. Até que chegará o dia em que você vira e olha para dentro de você. E o que você vê? Jesus trabalhando através de você. Aí a gente poderá dizer as mesmas frases que o apóstolo Paulo disse. Agora não sou mais eu que vivo, mas o Cristo que vive em mim. Essa é a proposta. Que a gente tenha um Feliz Natal, mas lembrando Jesus em nós. Convidando Jesus para todas as festas diárias. Para que a gente possa enxergar esse mundo como um verdadeiro campo de trabalho, de vivência. Aprendendo a doar, de acordo com o fiel e o maior doador de amor, que é o Criador. Que nós tenhamos um Feliz Natal e obrigado por ter nos convidado mais uma vez. Ficamos com Deus. E aí, pessoal, tudo bem? Falou que não vai responder pergunta, não. Algum comentário? Ele já me avisou antes, falou, não, hoje é Natal. Né, Marco? Hoje é só comentários, né? Tá tudo certo, então? Bom falar de Jesus, né? Agradecemos a doação do seu tempo, a presença aqui. Muito bom. Palestra boa, né, Mozinho? Você aprendeu com ele? Na hora da discussão em casa? Presta atenção, hein? Isso é bom, né? Essas passagens de Jesus, eu estava ali falando, e a gente pensa, eu estava pensando, né, quando Jesus disse, essas parábolas que eu falo, para alguns faz sentido, para outros não, né? E aí eu falei, gente, já passou 2026 anos, e a maioria ainda não faz sentido para mim. Faz sim, bastante faz, mas algumas ainda fica, né? Aí no aprendizado, porque se a gente fala assim, não, eu aprendi, mas não faz, o que adianta, né? A gente aprende e não... Né? A gente sabe na teoria, mas a prática ainda está faltando, aí que é o esforço que a gente tem que fazer, né? Jesus respeitou o nosso tempo. Então a gente também tem que respeitar ele. Com certeza. Fazer a nosso esforço, esse aí, esforço diário. O esforço diário de tentar mudar, né? Um pouquinho. Mas a gente vai chegar lá, né? Isso que é importante, né? Eles já avisaram a gente. Vai com calma, vai tropeçando, vai dando chute nas pedras aí, mas a gente vai chegar lá, né? Até que a gente aprende. Começando agora. Então tenha paciência, viu? Falando com a minha esposa aqui, para ter um pouquinho de paciência comigo, né? Lá em casa é bom, né? Bom, o centro vai estar fechado, né? Hoje é a última palestra, o último estudo do ano, e nós voltaremos no dia 3 e 4, que é sábado e domingo, do ano que vem, né? Eu já vou aqui me despedir de vocês, né? Um Feliz Natal, próximo Ano Novo, tudo de bom, com Jesus. Participe dos nossos estudos, a casa oferece estudo quase todos os dias, vamos estar juntos, vamos estudar junto, vamos aprender junto. Né? Estudar com a Terezinha, com a Lucy, nas quintas-feiras comigo, com a Simone, no sábado, falo, ajuda eu aí, que a memória vai. O Nuno eu guardei para domingo, Nuno, mas o Nuno também vem no sábado, né? E no domingo, né? A Dirlene, o Edson, o Peter, a Lucy de novo com o espanhol. Se tiver algum amigo hispano, olha aí, ó. Traz, né, Lucy? Manda para cá. A Cibelinha também, atendimento fraterno no domingo. Olha quantas opções nós temos, né?
Não, não, e nós estamos esquecendo da Silma, né? A Silma. As preces antecessoras não vão parar. Se alguém precisa de prece, pode ligar, mandar uma mensagem para a Silma, né, Silma? Não vai parar as preces antecessoras. Os estudos vão dar uma parada, mas volta todos no dia 3 e 4, e aí, subsequente, vai para lá e nós não para não, vamos embora. Né? Tá dado o recado. Agora eu vou passar para a Silma. A nossa oração final vai ser com o Javian, vai ser uma música hoje, e depois nós vamos ter os passes. Então, ficam todos sentadinhos aí, depois a gente vai ter os passes, depois a apresentação da Silma, que eu já vou trazer para cá. Se eu já terminei. Faltou alguma coisa, não se puxa a orelha. O almoço, nós... Ah, não sei nem quem cozinhou hoje. Você está cozinhando mesmo. Hoje eu posso falar que eu fiz tudinho. Não, imagina. Eu já mandei até separar o cuscuz paulista ali, que eu quero um inteiro. Eu não quero um... Não vou dividir não, Beth, é meu. Esse cuscuz paulista aí é maravilhoso, que a Rose nos faz. E se alguém precisar dar um presente, a sugestão do dia é livros. A Lucy vai estar a posto ali. Livro é um ótimo presente. E ainda ajuda a pessoa a esclarecimento. A gente pode autografar também nossos livros. Olha aí, ó, Pira e a Beth podem autografar. Vai ser um presente mais especial ainda. Então, vamos lá, Silma? Tá pronta? É isso aí. Não, passa na livraria primeiro. Senão esquece. Não tem jeito não, que é a saída. Quê? Não tem jeito de esquecer não, é a saída. Vamos botar o Sérgio na saída ali também, Sérgio. O Sérgio fica na entrada e agora na saída. Eu vou ligar. Wilson, passa no chuveiro. Passa no chuveirinho da luz ali, né? Não. Pode ligar. Pode ligar? Não liga. Você que sabe. Você que manda. É na luz, ó. Vai. Não? Você falou sim, agora não? Não, Trocou de ideia? É aqui, né? Obrigado. Vou deixar ligado isso aqui. This light of mine, I'm gonna let it shine. This light of mine, I'm gonna let it shine. This light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Jesus is the light, I'm gonna let him shine. Jesus is the light, I'm gonna let him shine. Jesus is the light, I'm gonna let him shine. Let him shine, let him shine, let him shine.
my feet, and I will clap my hands and shout, shout. I will run around, I'll jump up and down and shout, shout. Just a little mine, I'm gonna let it shine. Just a little mine, I'm gonna let it shine. Just a little mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. This is so for me. And I'll write my hand and shine, shine. I'm a runner, I'm a walker around and shine, shine. Jesus is the light, I'm gonna let it shine. Jesus is the light, I'm gonna let it shine. Jesus is the light, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Canção para Jesus, de Meimei, Francisco Cândido Xavier. Canção para Jesus. Desejava Jesus ter um grande armazém de bondade constante, maior do que os maiores que conheço, para entregar sem preço às criaturas de qualquer idade, as encomendas de felicidade, sem perguntar a quem. Desejava ter um braço mágico que afagasse os doentes sem qualquer distinção, e um lar onde coubesse todas as criancinhas, para que não sentisse solidão. Desejava, Senhor, todo um parque de amor, com flores que cantassem, embalando os pequeninos que se encontram no leito, sem poderem sair. E uma loja de esperança para todas as mães. Eu queria ter comigo uma estrela em cuja luz nunca pudesse ver os defeitos do próximo e dispor de uma fonte cristalina de água suave e doce que pudesse apagar toda palavra que não fosse vida e felicidade. Eu queria plantar um jardim de união junto de cada moradia, para que as criaturas se inspirassem no perfume da paz e da alegria. Eu queria, Jesus, ter os olhos retratados nos meus afins, de achar nos outros que me cercam, filhos de Deus, que devo compreender e respeitar. Desejava, Senhor, que as bênçãos do Natal estivessem entre nós, dia por dia. E queria ter sido uma gota de orvalho na noite em que nascestes, a refletir na pequenez da minha condição,
a luz que vinha da canção, entoada nos céus. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade em tudo, agora e para sempre. Feliz Natal. Holy night, the stars are brightly shining. It is of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and every pining, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder spring, a new and glorious morn. Fall on your knees, oh hear the angel voices, oh night divine, oh night when Christ was born. Truly taught us to love one another. His love is love, and His gospel is peace. Chains He shall break, for the slave is my brother, and in His name all oppression shall cease. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh hear the angel voices, oh night divine, oh night when Christ was born, oh night divine, oh night when Christ was born.